Todos os rumores sobre o incidente com drones, incursão da Rússia na Polônia, até mesmo no espaço aéreo da Romênia, dizem que 19 drones teriam entrado no espaço aéreo polonês e até atingido uma vila, supostamente. Bem, agora até a mídia ucraniana está dizendo que, na verdade, provavelmente foi um míssil polonês, um míssil de defesa aérea. E agora sabemos que muitos desses mísseis realmente erraram o alvo. Eles erraram o alvo e só atingiram lá. Talvez tenham atingido apenas 3. A OTAN pediu aumento da segurança no leste. Agora, muito debate gira em torno de uma guerra direta entre Rússia e OTAN. E isso é motivo de preocupação. Mas eu sei que também existe uma realidade aqui. Bem, antes de tudo, vamos parar com esse absurdo sobre uma guerra entre Rússia e OTAN. Isso nunca vai acontecer. A OTAN é incapaz de lutar uma guerra contra a Rússia. Quero dizer, de novo, é como querer que o Papai Noel seja real. Mas o Papai Noel não é real. A OTAN não pode lutar uma guerra. A OTAN não vai lutar uma guerra. A OTAN não está em posição de lutar uma guerra. Isso foi uma provocação da Ucrânia, feita, acredito eu, em total cooperação com pelo menos partes do governo polonês. Os ucranianos, aparentemente, ao longo do tempo, acumularam vários drones russos de isca. São drones de isopor, projetados para ativar radares, absorver disparos, revelar posições e, com sorte, fazer com que os ucranianos desperdicem recursos de defesa aérea para que os drones reais possam cumprir sua missão. E eles lançaram esses drones na Polônia. Belarus relatou isso e avisou os poloneses com antecedência, e os poloneses responderam. Dos 19 drones de isca, apenas 4 foram engajados. Aparentemente, apenas 3 foram abatidos. Acho que um F-16 polonês disparou um míssil Arar AIM-120, não um míssil terra-ar. Errou o alvo e atingiu uma vila, causando danos. E agora todo mundo admite que isso foi uma armação total. Ninguém leva isso a sério mais. Mas os poloneses, porque estavam seguindo um roteiro, recorreram ao artigo 4 da Carta da OTAN e alarmaram todo mundo. E então, conforme o roteiro, você vê esse Sentry, ou seja lá como chamam, Eastern Sentry, acontecendo. A Polônia está enviando 40 mil soldados adicionais para a fronteira. Por favor, pessoal, não entre em pânico. São 40 mil. Isso dá um total de, acho que eram 30 mil a 40 mil soldados lá. Agora, esses são soldados poloneses que têm munição para 14 dias. Eles não vão entrar em guerra com ninguém. Aliás, a Rússia fez o exercício Zapad 2025, 100 mil soldados. São 100 mil soldados que não estão envolvidos no conflito com a Ucrânia, que tem cerca de 800 mil a 900 mil soldados. Então vamos parar com esse absurdo. O perigo aqui não é nada disso. Olha, a Inglaterra enviou 2 Eurofighters. 2. Acho que a França enviou 3 Rafales. 3. Os alemães enviaram 2 caças. 2. Isso é uma piada. Não é nada. 0. Nada. O problema está no que aconteceu depois. Os ucranianos procuraram os poloneses e disseram: queremos treinar vocês para derrubar drones. Queremos treinar vocês para lutar contra os russos. Os poloneses responderam: tudo bem. Então agora, operadores de defesa aérea ucranianos estão indo para a Polônia para começar a treinar um membro da OTAN sobre como enfrentar os russos. Mas mesmo aqui, peço que as pessoas respirem fundo. A Polônia não vai estender o guarda-chuva de defesa aérea para o oeste da Ucrânia sem a permissão da Rússia. E agora, precisamos voltar à pequena conferência de Naryshkin que ele realizou no início deste verão, onde disseram: sim, achamos que quando esta guerra acabar, provavelmente estaremos olhando para a partilha da Ucrânia. E o oeste da Ucrânia vai para a Polônia. E você sabe, a Carpátia vai para a Hungria e outras partes vão para a Romênia. É isso que eu acho que está acontecendo aqui. Acho que os poloneses, neste momento, estão se posicionando para o colapso da Ucrânia, que está acontecendo enquanto falamos, aliás. Colapsos não acontecem da noite para o dia, mas estamos vendo o colapso político,
o colapso econômico. Você ouve o pânico na voz do Zelensky toda vez que ele fala. Agora, existem o colapso futura. Acho o que vai acontecer é que será necessário uma controlada da Ucrânia. A Ucrânia não é simplesmente ser deixada para se desenvolver sozinha. E os russos e os poloneses, acredito, estão em contato um com o outro, talvez através da Bielorrússia, para a demolição controlada da Ucrânia. Para que isso aconteça, haverá um momento em que a Polônia precisará estender um guarda-chuva de defesa aérea sobre os territórios pelos quais vai assumir responsabilidade. Territórios que provavelmente serão inundados por refugiados. Será uma crise humanitária. E isso será feito com a permissão da Rússia. Mas a Polônia está se preparando para fazer isso agora, aprendendo como se integrar ao sistema de defesa aérea ucraniano. É isso que está acontecendo. Não se trata da OTAN se preparando para entrar em guerra com a Rússia ou algo assim. Isso simplesmente não vai acontecer. Eles não têm capacidade para isso. Trata-se da Polônia e da Ucrânia. Porque lembre-se, é preciso voltar e olhar para a história. A Ucrânia Zelensky já trabalhou com os poloneses para criar uma união econômica. Eles já prepararam o oeste da Ucrânia para ser absorvido pela Polônia. O oeste da Ucrânia já foi, de fato, absorvido pela Polônia em termos de interação econômica. Então, tudo isso está apenas preparando o terreno. Essa é a minha opinião, porque não vou entrar nesse alarmismo sobre uma guerra entre a OTAN e a Rússia, porque isso simplesmente não vai acontecer. A OTAN não tem nenhuma capacidade para isso. Estamos agora em vamos chamar assim, período histórico que, quando futuros historiadores, se sobrevivermos a isso, olharem para trás, verão como uma mudança tão consequente quanto a que ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, com a formação de Bretton Woods, das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O antigo, digamos, império e sistema econômico baseado no colonialismo está chegando ao fim. E não está indo pacificamente para essa noite. Está lutando contra a tempestade. Mas o que foi exposto no decorrer da operação militar especial da Rússia é a completa falta de profundidade estratégica no Ocidente. Sim, no papel existe esse complexo militar industrial. Sim, ele consome muito dinheiro, mas sua produção é bastante ruim. Então veja, eles agora se colocaram em uma situação como vimos com esses chamados ataques de drones. Acho que o Scott está absolutamente certo. Isso foi algo criado pela Ucrânia em uma tentativa desesperada de provocar uma situação que levasse a OTAN a entrar de vez na guerra. Alguns dos drones estavam até presos juntos com fita adesiva de alta resistência, sabe, fita silver tape. Eles eram basicamente de plástico e isopor. Não carregavam nenhuma arma. E aí está a OTAN usando mísseis AIM Sidewinder para derrubar um drone que pode ter custado $1.000 para ser construído. E estão usando um míssil que custa centenas de milhares, se não $1 milhão. Aeronaves foram acionadas, F-16 e outros F-35s, para tentar abater esses drones. E com toda essa tecnologia militar, só conseguiram derrubar 3 de 19. Isso é patético. A situação dos mísseis Patriot, além de serem ineficazes contra qualquer míssil hipersônico, você precisa disparar pelo menos 2 deles para cada alvo que se aproxima. Isso até parece bom, exceto quando você percebe que em um único dia, a Rússia lançou mais de 800 drones e mísseis. Então, se você precisa disparar 2 Patriots para cada um desses, já passa de 1.600. Só que a Lockheed Martin só produz 550 por ano, e eles não têm capacidade industrial para de repente começar a produzir 5.000. Então, os Estados Unidos principalmente, mas a OTAN, em menor escala, ergueram esse complexo militar industrial que na verdade lembra a indústria soviética na época em que ela não funcionava tão bem. Não consegue produzir de forma eficaz ou eficiente. E o que consegue produzir, olha, sai caro pra caramba.
Bem, você sabe, ele está certo sobre não ter as capacidades, mas você sabe, guerras continuam mesmo sem capacidades. E novamente nós só olhamos para o que está acontecendo porque temos a revista Trends Journal. Nós relatamos toda semana os eventos atuais que formam as tendências futuras. E uma delas é que as economias estão todas em queda na Europa. Você vê os protestos acontecendo agora na França. E o que a Alemanha está fazendo agora? A Alemanha está em recessão há apenas 2 anos. 2 anos. Essa é a terceira maior economia do mundo e a maior da Europa. Eles estão entrando no 3º ano de recessão. Mas o que eles estão fazendo? Estão pegando $1 trilhão emprestados para fortalecer seu exército e comércio. E a infraestrutura vai sustentar os tanques. Certo, $1 trilhão em um país que está em recessão. Novamente, só colocamos os fatos aqui. Porsche. Eles não estão vendendo muitos carros agora. Agora estão entrando no setor militar. Uma empresa atrás da outra, as ações do complexo industrial militar na Europa estão todas subindo muito. Uma das minhas frases é, quando tudo mais falha, eles te levam para a guerra. Só pelos fatos. Vamos dar uma olhada na guerra de Israel. Foram 39 semanas de protestos acontecendo em Israel quando Netanyahu foi eleito e tentou aprovar sua reforma judicial. Todo mundo esqueceu disso. Não são minhas palavras, são as palavras de Isaac Herzog, o presidente de Israel. Agora estou voltando para 2023 e 2022. Citação. Há uma guerra civil acontecendo em Israel. Isso mesmo. 39 semanas de protestos. O que acontece? O Hamas ataca em 7 de outubro. Todo mundo esqueceu disso. Novamente, só colocamos os fatos. Publicamos uma revista semanalmente. 3 dias depois, foi noticiado que os Estados Unidos e o Egito avisaram Israel de que o ataque iria acontecer. O site de notícias israelense ao qual somos assinantes também relatou, repetidas vezes, que eles sabiam que esse ataque iria acontecer. Quando tudo mais falha, eles te levam para a guerra. Quer mais fatos? Procure no Google. Todo mundo ouvindo é só procurar no Google. Franklin Roosevelt confisca todos os ativos japoneses. História de hoje. Mainstream. Em 26 de julho de 1941, o presidente Franklin Roosevelt confiscou todos os ativos japoneses em retaliação àqueles japoneses sujos invadindo a Indochina francesa. Indochina francesa? O que diabos os franceses estão fazendo no Camboja, Laos e Vietnã? E você chama isso de Indochina francesa? Cala a boca, Salente. Nós estamos na Argélia. Estamos no Marrocos. Temos a Legião Estrangeira Francesa. Estamos roubando, saqueando, pilhando tudo o que queremos. Os Estados Unidos, não estou inventando isso, e as Índias Orientais Holandesas. Índias Orientais Holandesas? Que diabos eles estão fazendo lá na Indonésia? Ah, a mesma coisa que os franceses estão fazendo, roubando, saqueando e pilhando. E os ingleses, que tinham bases militares em Singapura. Ah, os ingleses, onde o sol nunca se põe no Império Britânico, estavam matando pessoas ao redor do mundo todo. Eles impuseram sanções ao Japão. O Japão perdeu 3/4 do seu comércio global e cortaram 88% do petróleo importado. Ah, eles só importam 100%. O que estava acontecendo naquela época? Ah, a Grande Depressão. Quando tudo mais falha, eles te levam para a guerra. Ei, vamos voltar ao estouro da bolha das .com, que nós reportamos, previmos que iria acontecer no nosso Trends Journal em 1999. Dissemos que o estouro das .com aconteceria até o 2º trimestre de 2000. Ah, e aconteceu. Antes de você continuar, Gerald, tem um microfone? Parece que tem alguém batendo nele. Sou só mexendo aqui. Ok. Voltando ao... O que aconteceu? Nós previmos o estouro da bolha das .com. Estourou. O Nasdaq perdeu 80% do seu valor. 80%. O que aconteceu? 11 de setembro. Todo mundo esqueceu disso. Estávamos em recessão. Quando tudo mais falha, eles te levam para a guerra.
O Scott está 100% certo. Não há como, de jeito nenhum, a OTAN derrotar a Rússia. De jeito nenhum. Mas você tem pessoas loucas no comando. Eles só se importam com eles mesmos. Não estão nem aí para nós, o povo. É assim que vemos. Então estamos preocupados que essa guerra vai continuar escalando porque eles estão fortalecendo o complexo industrial militar. Os fatos estão todos aí. Todo o dinheiro está indo para lá. As vendas de carros estão caindo em todo lugar. Estão caindo. Todas as exportações caindo. Eles estão tentando impulsionar a economia, o complexo industrial milenar. Essa é a minha preocupação. Dado todo esse dinheiro indo para o complexo militar industrial, é realmente impressionante que a OTAN afirme que conseguiu, via Polônia, derrubar apenas 3 de 19 desses chamados drones. A OTAN não pode travar uma guerra diretamente com a Rússia. Mesmo assim, continuam falando sobre isso e continuam pressionando. Por que agora? Porque vemos a OTAN, vemos a Polônia, vemos Rutte falando dessa forma e quase desviando o foco da Ucrânia. É essa a sensação também. Parece um meme de meesting en einsworth anskanti. Vamos focar no que o Gerald estava falando. A Porsche. A Porsche não está produzindo carros civis no momento, porque não pode. Eles são caros demais. E a Porsche, acho que em 2024, sofreu perdas que acabaram com sua carreira. Então, para salvar a empresa, eles tiveram que fazer a transição para fabricar blindados, para fazer tanques. O problema para a Porsche é que não existe nenhuma empresa alemã que produza aço. Eles não podem se dar ao luxo, porque abriram mão daquele gás russo barato e simplesmente não conseguem. Então eles têm que comprar todo o aço da Suécia, e isso está custando uma fortuna. E a realidade é que mesmo que a Porsche esteja agora investindo uma quantia significativa de dinheiro para fazer a transição para a indústria de defesa, eles não conseguem bancar. Eles não conseguem. Eles não vão construir um único maldito tanque porque não tem dinheiro para isso. Estão prestes a quebrar. A Porsche vai fechar as portas. Eles estão tentando vender parte dos seus negócios. Estão desmembrando a empresa neste exato momento. Estão vendendo parte dos negócios para um bilionário tcheco que acha que tem um plano, mas não existe plano nenhum. A menos que, como o Gerald disse, você crie uma urgência de guerra. E é isso que está acontecendo agora. Acabou de surgir uma guerra. E isso vale para toda a Europa. Eles literalmente não têm condições de fazer o que dizem que vão fazer. Então, para convencer as pessoas a gastar dinheiro, o que só vai destruir ainda mais as economias já afetadas pela recessão, eles precisam aumentar o medo da Rússia. Ninguém está acreditando nisso. O povo polonês não está acreditando nisso. O povo alemão não está acreditando nisso. O povo francês não está acreditando nisso. Ninguém na Europa está acreditando nisso, exceto os políticos. Então eles estão cantando para si mesmos. É isso que está acontecendo. Rutte é o secretário-geral da OTAN, uma aliança militar que não consegue se sustentar. Literalmente quero dizer, olhe para a estupidez da OTAN. Eles não conseguiram atingir a meta de 2% que havia sido estabelecida como necessária. Isso é o PIB. Agora todos disseram, vamos fazer 5%. Isso é 5% do PIB. Não é como se eles estivessem aumentando os gastos com defesa em 2,5%. Estamos falando de 2,5% do produto interno bruto de toda a nação. Nenhum orçamento pode sustentar isso. Nenhum sequer pode sustentar isso. Eles não podem. Eles não têm o dinheiro. É simplesmente estupidez. E para fazer isso, os alemães estão falando em acabar com as aposentadorias, cortar a saúde, cortar todas as coisas que fizeram a Alemanha funcionar. E a Alemanha é uma sociedade em colapso. Eu estive recentemente na Suíça conversando com os suíços, um pequeno bastião de civilização, porque eles ainda não se venderam totalmente para os belicistas, embora a neutralidade suíça esteja em risco. Mas eles estão vindo da Alemanha. E eu disse, cara, eu lembro da Alemanha com carinho. Eles disseram que a Alemanha não existe mais. Quero dizer, os trens alemães não chegam no horário. Eles quebram. E Scott, posso atestar isso.
And Scott, I can attest to this when I was in Berlin. Quando estive em Berlim, estava em uns trens de alta velocidade deles e literalmente fui expulso. Foi um desastre. It was a disaster, but continue. Mas continue. Alemanha, França é uma piada, literalmente desmoronando, uma estupidez enorme. Os britânicos, Starmer, você sabe, sentado aqui falando, eu tenho até maio. Não, você não tem, Starmer. Você vai cair antes do que pensa. Toda a Europa está caindo. E então, o que você faz quando tem essa classe belicista que está no poder há várias décadas? União Europeia, NATO, escravos dos Estados Unidos. E de repente estão ouvindo, agora é por conta própria. Quero dizer, eles estão em puro modo de pânico. Puro modo de pânico. E é isso que estamos vendo. Estamos apenas vendo pessoas em pânico, fazendo declaração atrás de declaração atrás de declaração, que está tão distante da realidade. Porque, de novo, Gerald, eles não vão construir um tanque. Eles não podem pagar por isso. Eles não têm dinheiro para isso. Quero dizer, eles podem sentar aqui e falar o quanto quiserem. As palavras podem fluir. Na época da depressão, pelo menos tínhamos uma indústria do aço. Pittsburgh produzia aço. A Ford podia transformar seu Model T em Shermans. Os alemães, eles não têm nada, certo? A Porsche é uma entidade falida. Eles estão desmontando a indústria do aço deles enquanto falamos. Os suecos não podem, quero dizer, eles vão aumentar o preço do aço blindado deles. E é competição, porque agora os franceses estão falando em construir tanques, mas eles não produzem mais aço. Ninguém mais faz aço na Europa, exceto os suecos. Só isso. Ninguém faz aço blindado. Então agora vocês vão ter que competir por isso. Agora todo mundo vai dizer, precisamos de um pouco desse aço. Os preços vão subir. Os alemães não têm dinheiro, estão falidos. É por isso que você está vendo essa retórica. Mas na realidade, há pessoas nos bastidores, especialmente na Polônia. Lembre-se de que os poloneses, sim, eles têm o Tusk, que é apenas um russófobo imbecil. Mas eles também têm um novo presidente que é russófobo, mas não chega a ser um imbecil. Ou seja, ele entende certas realidades. Por exemplo, o novo presidente está cobrando o governo da Polônia. Por que diabos um dos nossos mísseis atingiu uma vila? E por que vocês relataram isso como se fosse coisa dos russos? Por que estão mentindo para o povo polonês? Você tem o presidente da Polônia em conflito com o primeiro-ministro da Polônia. E o presidente da Polônia dizendo coisas como, não vamos estender nossa defesa aérea para a Ucrânia. Não vamos fazer nenhuma dessas besteiras. A Polônia entende as realidades. Os generais poloneses entendem a realidade do que está acontecendo aqui. Eles sabem que tem no máximo munição suficiente para 14 dias. E eu sempre acho engraçado, porque esses 14 dias são baseados em condições ideais. Larry, você sabe que nada na guerra é ideal. Então imagine tentar tirar sua munição de um depósito que acabou de ser explodido. Ah, puxa, você não tem mais munição para 14 dias, tem? Porque você acabou de perder 80% dela em uma explosão interna, já que não conseguiu evacuar para o depósito. Os pontos de implantação de combate, que você ainda não estabeleceu. Mas digamos que você começou a mover alguns desses pontos de implantação de combate. Agora os drones são avassaladores, e você os elimina. Mas perde 70% do seu tráfego ao entrar lá. Agora você tem munição para 2 dias, mas não tem mais obuses, porque todos foram destruídos também. Os poloneses sabem que é jogo, set, partida, no momento em que enfrentarem os russos. Não haverá nem hesitação. É por isso que os poloneses estão envolvidos em um jogo completamente diferente agora. Naryshkin, o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, não iria ser apenas a minha avaliação. Talvez Larry e Gerald possam me corrigir se acharem que estou errado, mas ele não vai se comprometer publicamente com algo como a partilha da Ucrânia por vontade própria. Naryshkin não acordou de manhã e pensou, que diabos, dane-se. Putin, vai se danar, camarada. Vou simplesmente tomar a decisão unilateral de que quando a Ucrânia colapsar, vamos entregar a Ucrânia Ocidental para os poloneses. Não, ele tomou essa decisão porque já existem coisas em andamento.
Os russos não começam falando primeiro. Os russos constroem a base da realidade primeiro, e depois suas palavras se alinham com essa realidade. Então, para Naryshkin dizer, vamos entregar a Ucrânia Ocidental para os poloneses, ou estamos considerando isso, significa primeiro que essa decisão já foi tomada, e segundo, que há alguém na Polônia que recebeu essa informação e reconheceu que provavelmente é esse o caminho que estão seguindo. Então, eu acho que o que estamos vendo agora é puro pânico por parte da OTAN, do Rutte, do Putin. Esse comportamento imbecil. Me desculpe, esse é meu aviso favorito porque vi um filme chamado The Baltimore Ones, então estou usando o termo imbecil. Peço desculpas a quem possa se sentir ofendido com isso. Mas sabe, o fato é o seguinte. Veja o chanceler alemão chorando, literalmente chorando, por causa do antissemitismo. O cara, quer dizer, o avô dele era nazista e matou judeus e agora ele tá lá fingindo. É só isso que ele pode fazer. A Europa é um grande país menopáusico, feminino, passando por um calorão. Emoções, hormônios à flor da pele. Não há nada de sério na Europa hoje. Nada sério mesmo. Essa é a minha opinião. Bem, voltando ao fortalecimento do exército deles, como eu disse, quando tudo mais falha, eles te levam para a guerra. E aliás, uma das capas do nosso Trends Journal foi Hail of Mers, pelo que ele está fazendo. E de novo, $1 trilhão enquanto eles estão em recessão. Mas aqui está a mentira que eles estão vendendo. E até a grande mídia está vendendo. Eles dizem que ao fortalecer o exército, vão fortalecer a economia. Não, não vão. Eles vão se endividar ainda mais. Sua economia cresce quando os produtos fabricados no seu país são comprados pelos consumidores. Segundo, isso é um desperdício de dinheiro, porque antes você começou a falar sobre os drones. Vamos voltar. Quando esse negócio de drones começou a acontecer? Isso é relativamente novo, na última década e meia, talvez. As armas que eles estão fabricando, isso é como fazer catapultas para lutar uma guerra, ou cavar trincheiras. Tanques, aviões, é tudo um desperdício de dinheiro. Terceira Guerra Mundial, qual era o nome daquele cara, Einstein? Perguntaram para ele que tipo de armas serão usadas para lutar a Terceira Guerra Mundial. Ele disse, não sei, mas na quarta eles vão usar paus e pedras. Entendeu? Isso é um desperdício total de dinheiro. Se você entrar em guerra contra a Rússia, todo mundo, adeus mundo, vai ser aniquilação nuclear. E vamos colocar mais uma coisa nisso também. Olha o que está acontecendo em Israel com aquela guerra. Eles estão promovendo um massacre agora. Estão eliminando o povo de Gaza. E quantas pessoas mais estão dizendo que Israel vai intensificar um ataque ao Irã? Se entrar em guerra com o Irã, desta vez vai ser uma situação totalmente diferente. O Irã é uma nação muito avançada, militarmente, cientificamente, tecnologicamente. E o que Israel diz que vai fazer se perder? Não são minhas palavras, são as deles. A opção sanção, S-A-N-S-ão. Eles vão usar armas nucleares. Então essa é a minha maior preocupação. Essas armas que estão fabricando agora, isso é um desperdício de dinheiro, só enriquece o complexo industrial militar e não tem nada a ver com vencer uma guerra. Este é um dos meus livros, Trends 2000. Foi um best-seller internacional. Fui convidado ao Instituto Militar da Virgínia em 2000 para falar sobre o que chamei de Guerra do Novo Milênio. É um jogo totalmente diferente. E isso foi há 25 anos. E veja como as coisas avançaram desde então. Então, novamente, não sei como será lutada a Terceira Guerra Mundial, disse Einstein. Mas a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras. A guerra é uma habilidade. E você sabe, eu sou instrutor de armas de fogo, e sei que se as pessoas praticarem, podem melhorar no que fazem. Bem, o que a Rússia tem feito ao longo da operação militar especial é como ir para uma pós-graduação avançada. Eles têm aprendido durante todo o processo. Eles não começaram com um plano fixo e seguiram com ele sem qualquer mudança ou alteração. O que eles aperfeiçoaram é descrito como guerra centrada em redes.
E é o tipo de situação em que um soldado em uma determinada localização que está sendo atacada, seja por drones ou fogo de artilharia, pode imediatamente solicitar fogo sobre aquele alvo específico, de modo que eles estejam totalmente integrados em todos os escalões das Forças Armadas. Eles conseguiram aperfeiçoar esse tipo de comunicação, assim como a inovação nos níveis mais baixos. No passado, o modelo era que os soviéticos eram muito rígidos, faziam as coisas de uma só maneira e não ouviam os soldados na linha de frente. Isso já foi provado como errado. Eu menciono isso porque, em contraste, não parece haver nenhum aprendizado acontecendo no Ocidente, especialmente entre os membros da OTAN. Quero dizer, quando olhamos para trás, para a chamada contraofensiva fracassada que a Ucrânia lançou em junho de 2023, ela foi em grande parte planejada por generais e istas militos no EIN. Sabe, você não precisa ser von Clausewitz ou Sun Tzu para perceber que se vai atacar várias posições entrincheiradas e fortificações muito bem defendidas e não tem poder aéreo, suas chances de vitória são bem pequenas. E os ucranianos foram dizimados. O que estou levantando aqui, porém, é que a Rússia, em virtude desta guerra, eles chamam de operação militar especial porque ainda não mobilizaram a sociedade, está aprendendo coisas sobre sua própria capacidade produtiva, sua habilidade de inovar, sua capacidade de trazer novas tecnologias para o campo de batalha, e não está sobrecarregada com alguns dos mesmos obstáculos burocráticos e políticos com os quais o Ocidente se acorrentou. Então eles são muito mais ágeis e capazes.